Oi, meu nome é Selene Macários e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do dia em que uma sereia quase me afogou. Quem me acompanha lá no Instagram sabe, eu já relatei isso algumas vezes, que durante uma das primeiras experiências que eu fiz de visitação aos reinos elementais, nesse caso o da água, eu tive uma experiência bem surreal, onde eu quase me afoguei fazendo uma visitação ao reino elemental da água. Já adianto que esse vídeo ele vai ser um pouquinho longo, porque eu vou ler para vocês o meu relato, que eu escrevi na época. Isso tem mais ou menos uns 2 anos atrás, tá? Então, quando a gente começa o nosso processo de jornada, né, no caminho mágico, é comum que a gente seja instruído para fazer uma visitação, né, aos reinos elementais, onde os seres, né, de cada elemento vivem, tem o seu reino, tem várias questões, né, envolvidas nessa visitação. E eu cheguei na parte da visitação à água, e eu vou ler aqui um pouquinho agora. Esses relatos, eles consistem em vários dias, tá? Então, vão acompanhando aí como é que isso se deu, tá? Primeiro dia da meditação. No primeiro dia da meditação, com o reino elemental da água, ao adentrar o reino, me deparei com uma sereia. Seu rosto e detalhes não ficavam muito claros para mim nesse primeiro contato. Sua aparência estava um pouco embaçada ou turva, talvez. Senti uma sensação parecida como se estivesse flutuando, nadando. Fui seguindo-a pelo mar enquanto nadávamos. Achei curioso porque senti bastante coceira, principalmente no pescoço. Foi inevitável coçar durante a meditação. Isso atrapalhou um pouco a minha concentração. A água era muito límpida e o reflexo do sol na superfície produzia lindas cores dentro do mar. Estava em um nível bem raso, suficiente para nadar, porém não era possível mergulhar profundamente, pois a areia estava próxima. Acredito que foi me apresentando apenas a superfície nesse momento. Devo mencionar que, após uma autoanálise, considero que a água é um elemento predominante de acordo com características similares. Então, esse foi o meu primeiro relato do primeiro dia. Então, aqui foi a minha primeira visitação, né? Ela me conduziu nesse mar, digamos assim, calmo e superficial, e eu senti os primeiros efeitos disso, né? Como algumas coceiras no corpo, principalmente no pescoço, como eu relatei, e eu senti que, de certo modo, esse elemento se afinizava bastante comigo, tá? Aí esse aqui é o segundo dia. Hoje a experiência foi rápida, porém bastante intensa. Ao adentrar o reino, pude visualizar um gigantesco castelo no fundo do mar. Tive até a sensação de agonia e incômodo, pois tenho um pouco de medo de coisas grandiosas no fundo do oceano, mas mantive a viagem mesmo assim. Aqui só fazendo um parênteses, eu sei que esse tipo de fobia ele tem um nome, mas eu não me lembro agora, tá? Encontrei a sereia do dia anterior e dessa vez apenas o rosto. Não foi possível observar, pois estava turvo e seus longos cabelos estavam sempre dançando à sua frente. Ela me falou que aquele era o castelo do reino, onde segredos eram guardados. Disse que assim era a água. Pode ser calma e tranquila, como devastadora e tortuosa, da mesma forma que os sentimentos humanos. Isso aqui entre aspas, tá? Tentei nadar até a superfície para poder ver algo do lado de fora, por pura curiosidade. E era como se houvesse uma barreira que não conseguia passar, como se fosse um teto de concreto mesmo. Ao fazer isso, ela me disse que eu não poderia sair de lá para ver o que havia do lado de fora do oceano, pois a minha descoberta era apenas na água nesse momento. Logo que fui advertida, eu tive uma sensação de engasgo muito forte, como se tivesse engolido um pouco de água e comecei a tossir de verdade. Logo despertei do estado meditativo pelo susto. Então, foi aqui onde tudo aconteceu, né? Ela estava me guiando
através desse reino nesse segundo dia, e eu percebi que ela queria me mostrar mais algumas coisas, ela até me mostrou, como o castelo, por exemplo, começou já a falar comigo e me relatar algumas coisas aos poucos, só que eu, curiosa, como eu bem relatei, fui querer olhar a superfície e ver o que tinha lá. Fui curiar mesmo, né? E ela me advertiu, ela falou para mim que não era para eu fazer aquilo. Eu entendo que ela quis dizer para mim, não que eu não poderia de fato ir lá, mas que eu estava ali em um momento onde eu deveria me entregar. E talvez eu não tivesse tão entregue ao momento e tivesse querendo explorar coisas que não fossem para aquele momento. Entende? Então ela me advertiu, eu fui de teimosa lá pra cima e eu tive a sensação de como se alguma coisa meio que me puxasse para baixo. Entendeu? Eu nem coloquei isso com tanto detalhe no relato, mas eu me lembro muito bem. Eu tive a sensação de que alguma coisa me puxava, só que como eu estava indo para a superfície, eu fui tentar respirar. E aí ela me puxou, ou algo me puxou uma força, e eu engasguei. E eu lembro que eu acordei da gnose, abri os olhos, né? A gente faz esse exercício sentadinho, uma posição confortável. Eu abri os olhos e comecei a tossir realmente como se eu tivesse engasgado. E não teria como isso ter acontecido na vida real normalmente, se não fosse pela visita, por esse momento de gnose pessoal que eu tive, pois eu estava sentada, eu não estava, né, estava com a respiração controlada e tudo mais, não tinha a menor possibilidade disso ter acontecido. E aí eu vou para o próximo dia, tá? Nessa meditação, ao adentrar o reino, a sereia me entregou uma espécie de tiara que havia em sua cabeça. Após isso, ela me puxou pela mão direita e fomos nadando através do mar. Conforme avançava, diversas conchas eram atraídas por mim e se colavam no meu corpo. Tive a impressão de que elas começavam a formar uma cauda ou algo parecido. Não pude identificar muito bem, pois estava muito presa à paisagem do ambiente aquático. Engraçado que eu terminei o exercício com dor nas costas. Então eu lembro que nesse dia também eu não tinha nenhum motivo para estar com dor nas costas e a meditação, inclusive, ela foi bem rápida nesse dia. E eu me recordo que eu voltei realmente com uma sensação como se algo tivesse diferente, como se eu tivesse feito algum tipo de exercício, tivesse, sei lá, nadado e tudo mais. Então, essa dor nas costas, ela foi bem... Dor nas costas, né, e nas pernas, na verdade. Ela foi bem interessante, assim, eu pude notar isso. Aí a gente vai pro outro dia, tá? A meditação foi muito relaxante e tranquilizadora. Senti o balanço da água em meu corpo. Foi possível escutar o som do oceano em meus ouvidos. Eram como bolhas de ar e correnteza. A sereia me falou que o seu nome era Elevite. E aí que vem o nome, né? E até a imagem da sereia que tem lá na minha página no Instagram. Depois você vai dar uma olhadinha lá ilustrada. De como que ela apareceu para mim e ela me deu o seu nome, né? E aqui eu coloquei entre parênteses, nunca ouvi falar desse nome. Perguntei a ela se era possível que a meditação com água me ajudasse a melhorar e a compreender alguns aspectos internos. E ela respondeu que sim, aí abre aspas, né? O oceano profundo esconde segredos. Você está nesse momento mergulhada neles. Basta saber observar e ter o desejo de explorar cada canto escondido. Você pode encontrar o que deseja através do conhecimento do oceano, através do conhecimento de si mesma. Esta é a chave para tudo o que há. Fecha aspas. Então aqui, obviamente, ela fez digamos assim, uma analogia, né? Ela usou de uma metáfora através do reino dela, com esse exemplo, para poder dizer que com o trabalho do elemento água, a gente consegue se conectar com os nossos sentimentos internos, com o nosso oceano interno. Então, quanto mais você buscar se conhecer, quanto mais você buscar mergulhar nessas águas profundas, conhecer os segredos, ir atrás, você vai ter o poder de conseguir fazer tudo o que você quiser.
Porque esse é o grande segredo. A partir do momento em que você conhece a si mesmo, a partir do momento em que você consegue dominar suas emoções, onde não tem sentimentos escondidos, onde não tem nada oculto, você consegue ser uma pessoa muito melhor. É um trabalhar assim de dentro para fora, né? Foi basicamente isso que ela quis dizer para mim. Me senti muito bem durante esse exercício e terminei até me sentindo uma pessoa melhor para mim mesma. Então eu quis colocar essa informação porque realmente ela virou uma chavinha dentro da minha cabeça. E aí eu tive um último dia aqui que eu gostaria de compartilhar hoje. Nessa meditação pude observar com clareza o símbolo do elemento água me movendo como se estivesse dançando em minhas mãos enquanto o contemplava. Após fechar os olhos, entrei no reino e fui guiada mais uma vez pela sereia que me levou por um túnel completamente escuro. Ela me disse que era o caminho até o próximo reino. Ainda estava no oceano quando notei algumas pequenas penas dançando, levitando no mar. Também haviam grandes bolhas de ar ao meu redor, quase que do meu tamanho. Foi possível entrar em uma delas e sair. Senti também o gosto da água dominar a minha boca, como se fosse possível respirar na água. Achei estranhíssimo. Entendi que podia se tratar de uma transição entre um reino e outro, água e ar, que será o próximo elemento usado na meditação. Me despedi, agradeci e ela sorriu. Então aqui ela me apresentou esse portal, né, essa divisa, essa fronteira para um segundo reino, que depois da meditação com o ar, eu iria com a água, né, eu iria para o elemento ar. Então, ela me apresentou ali o que ela poderia me apresentar, eu pude entrar em contato dessa primeira vez com esse reino elemental, e ela me conduziu até o portal do elemento ar, que seria minha próxima, e eu trago para vocês, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês consigam imaginar conforme esse relato vai sendo contado. Lembrando que é bem simples, porque essa foi a minha primeira experiência. Isso é de 2 anos atrás, né? De lá para cá, muitos outros relatos foram sendo anotados no meu grimório e eu pretendo trazer para vocês aqui, caso vocês gostem desse tipo de formato de relato pessoal. Tá? Lembrando que essa é a minha experiência pessoal, é a minha gnose pessoal, então se você já fez essa visita e viu outras coisas, tá tudo bem, tá? O que vai comprovar se a sua gnose é verdadeira são os resultados que você vê na sua vida. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada por assistirem até aqui. Chamem a bruxa lá no Instagram, no @consulteabruxa, se vocês precisarem de um jogo de tarô, de baralho cigano, se quiser aprender baralho cigano, me chama lá, eu dou mentoria, tá? Caso vocês precisem de algum ritual de magia, também me chamem, que a gente conversa, entre outras coisas, tá bom? Muito obrigada e já sabem, sigam os patos.